Lucas 8, vamos ler do versículo 4 ao 15, a parábola do semeador. Essa semana eu estava orando para os irmãos e para que Deus confirmasse também a palavra a ser exposta aqui. E Deus me trouxe uma impressão, uma imagem, era terça-feira enquanto eu orava por isso, e Deus me trouxe a imagem de um farol no meio de um lugar bastante escuro. E esse farol reluzia muito, bastante mesmo. E à medida que ele reluzia nesse lugar escuro, vários barcos afluíam. E, sinceramente, eu penso que esse farol sejam vocês, a Igreja de Santa Rosa. E que a luz que brilha através desse farol seja a luz de Cristo, que deseja brilhar de modo cada vez mais vivo através de vocês. E, sinceramente, vejo como esse lugar escuro Santa Rosa. E à medida que o Evangelho avança, é certo que vários inimigos vão surgir, várias coisas vão aparecer no meio do caminho, buscando fazer com que o avanço do Evangelho cesse. Mas temos uma boa notícia. E a boa notícia é que a palavra de Deus, apesar dos inimigos se levantarem, certamente vai triunfar. Vamos ler Lucas 8, versículo 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam e, ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Irmãos, muitas vezes nós nos pegamos lamentando devido ao contexto bastante obscuro que nós vivemos em nossos dias. Vivemos contextos escuros no sentido de vivemos uma nação cada vez mais imoral, uma nação que rejeita cada vez o nome do Deus Altíssimo e uma nação que rejeita cada vez mais aquilo que se chama por Deus. Mas o nosso estado, especialmente, é um estado pagão, nós sabemos disso. O Rio Grande do Sul é conhecido por ser um estado pouco evangelizado em diversos sentidos e nós precisamos ainda muito do evangelho aqui. Mas as nossas cidades, nós temos nossas frustrações em nossas cidades. Nós conhecemos muito bem o contexto que nós moramos. Frequentemente podemos nos lembrar, muito obrigado. Frequentemente podemos nos lembrar de alguma pessoa por qual oramos muito e até hoje possui um coração extremamente endurecido. Talvez seja alguém da sua família, inclusive. Talvez você ore por décadas por um familiar seu e aquela pessoa continua tão endurecida, mas tão endurecida. Ou talvez esse familiar seu já tenha sido de uma igreja há algum tempo, já tenha ouvido a palavra há algum tempo e agora esteja afastado. Não sei ao certo. Mas o fato é que nós temos muitas frustrações, pois
Parece que é tão difícil o evangelho avançar. Parece que as coisas são tão dolorosas. E às vezes nós tendemos a desanimar. Não, Deus. Eu orei tanto. Já se passaram décadas. E aquela pessoa não se converte. Será assim sempre, Senhor? Então, nós ficamos frustrados. Nós tendemos a pegar nossas espadas de madeira e nos levantarmos contra o Deus Altíssimo, bramando contra os céus, como que pedindo para que Ele desça de lá. Nós vivemos muitas vezes furiosos e tristes, como se esquecêssemos de que, de fato, Deus ele tem os seus planos, os seus propósitos, e Ele cumpre-os de um modo fiel. Bem, a parábola do semeador, quando Jesus a proclamou, ele já não era um pregador desconhecido. Também já não estava no início do seu ministério. A verdade é que Jesus já era bastante conhecido quando proclamou a parábola do semeador. Tanto é que, quando ele proclama esta parábola, uma multidão muito grande aflui para ouvi-lo pregar. Essa parábola ela é descrita tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, que é a versão que nós lemos aqui. Ou seja, em todos os evangelhos sinóticos. E Marcos descreve que, inclusive, Jesus teve de subir num barco para proclamar aquela multidão, por duas razões, possivelmente. Uma, segurança, ele podia ser pressionado por aquela multidão, e uma segunda razão, porque de um barco ele podia enxergar a multidão que estava na terra de um ângulo muito melhor, e as pessoas poderiam enxergá-lo melhor também. Então a multidão era grande de fato. Quando Jesus proclama essa parábola, de fato, não era o início do seu ministério. Ele já era muito conhecido. E multidões recorrentemente viam ouvir Jesus falar. Muitos já foram curados. Muitos já tinham visto operações de milagres das mais diversas. Já tinham sido beneficiados pelo ministério de Jesus. Muitos demônios já haviam sido expulsos e multidões de milhares tinham visto aquilo. Mas o incrível de tudo, eles permaneciam duros, muito duros, mais duros do que pedra. E fato é que Jesus continuava a clamar, e eles continuavam duros e mais duros. E em certo momento do seu ministério, então, Jesus começa a falar por parábolas, para que essas multidões, que já eram endurecidas, que ouviam a palavra, mas não retinham em seu coração, se tornassem ainda mais endurecidas. Veja, muitas pessoas elas detêm a atenção nesse texto aqui em torno do versículo 9 e 10 tão somente. Quando Jesus trata da dureza do coração. Mas fato é, aqueles corações já eram endurecidos. E Jesus os endureceu ainda mais através das parábolas, é verdade. Pense no coração de Faraó. O coração de Faraó já era duro, já rejeitava a palavra do Deus Altíssimo. E Deus foi manifestando seus prodígios, e o coração dele foi se endurecendo ainda mais. Era o mesmo caso daquelas multidões. Então, Jesus foi proclamando por parábolas. No entanto, Jesus, ele não fez com que esse significado permanecesse obscuro aos seus discípulos. Muitas pessoas se surpreendem pelo fato de Jesus fazer com que algumas pessoas não pudessem de maneira alguma entender o significado daquela parábola. Mas o surpreendente mesmo, e o que deve ser enfatizado aqui, é que a algumas pessoas é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Essa é a parte surpreendente da história. Porque, no final das contas, nenhum de nós merecia conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas, de um modo gloriosamente belo, majestoso e excelso, Deus dá a conhecer a algumas pessoas as maravilhas do reino de Deus. Veja o versículo 9 novamente. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Essa é a parte impressionante da história. O problema é que nós nos detemos na segunda parte do versículo 10. Mas aos demais fala-se por parábolas. Mas incrível, veja, Jesus está dando a conhecer os mistérios do reino de Deus aos seus discípulos. E o grande mistério do reino de Deus que está sendo dado a conhecer aos discípulos aqui é
apesar de grandes inimigos se levantarem, a palavra de Deus certamente triunfará. Esse é o ponto central da nossa mensagem de hoje. Apesar de grandes inimigos se levantarem, a palavra de Deus certamente triunfará. Primeiro vamos analisar os grandes inimigos que se levantam contra a palavra de Deus. Nós vemos aqui, em torno dessa parábola, 3 grandes inimigos que se levantam de fato contra o Senhor Jesus e contra o avanço do Evangelho e do seu reino. O primeiro inimigo é o diabo. Veja como Jesus descreve no versículo 5 a primeira semente. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E no versículo 12, ele explica: os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Irmãos, aquelas pessoas que estavam ali, grande parte daquela multidão, já tinham ouvido o Evangelho, já tinham ouvido as palavras de Jesus miríades de vezes. Muitas delas já tinham sido curadas, desfrutado do ministério de Jesus, mas de algum modo aquela palavra não ficava retida. Elas podiam até usar o nome de Deus como um amuleto da sorte. Deus, elas podiam clamar. Mas elas não viviam, de fato, a mensagem que Jesus anunciava. Elas não se lançavam com o coração sincero nos braços do Mestre. Elas, de fato, não se arrependiam e criam e confessavam seus pecados. Elas usavam o Evangelho como um amuleto da sorte. Porque elas ouviam, mas antes que essa palavra chegasse ao coração delas, a palavra era roubada. Porque o seu coração era duro. E no final das contas, o interesse que elas tinham a ouvir e ouvir Jesus não era para, de fato, mudar de vida e ter um novo coração. O seu interesse era ser beneficiado, de fato, nesse mundo e desfrutar das coisas aqui. No entanto, Jesus demanda muito mais do que isso. E porque essas pessoas eram endurecidas, elas se tornaram especialmente suscetíveis a Satanás. Se tornaram especialmente suscetíveis à ação do diabo. Tanto que Jesus descreve essas pessoas como pessoas que são como que sementes caem à beira do caminho. Veja, a semente sequer germina, sequer entra no solo. Antes de entrar no solo, o diabo vem e já rouba aquela semente. Sequer germina, não dá o menor sinal de vida. Essas são as primeiras pessoas descritas aqui. E o primeiro inimigo que é descrito aqui, o diabo. Pois, de fato, em Romanos 1, 21, Paulo descreve algumas pessoas que chegam ao grau de obstinação que é muito elevado. Veja o que Paulo descreve. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. São essas as pessoas que Paulo está descrevendo aqui. Essas pessoas que têm um coração insensato, nulo. Seu conhecimento simplesmente está obstruído pelo pecado. Tão obstruído que tudo aquilo que elas ouvem não pode chegar ao coração. E, por conseguinte, se torna incapaz de transformar a sua vida. O pecado está gerando vários efeitos em sua mente, dada a sua obstinação. Em Lucas, nós vemos no ministério de Jesus um acontecimento bastante interessante. Quando Jesus está caminhando rumo a Jerusalém, ele passa por algumas aldeias, e por essas aldeias saem algumas pessoas, um grupo de leprosos, de 10 leprosos, saindo de aldeias da Galileia e também da Samaria. E esses 10 leprosos vêm a Jesus, rogando ao mestre para que, de algum modo, Jesus os curasse. Então eles pedem: mestre, por favor, nos cure. E Jesus fala para eles assim: olha, tudo bem, vão, apresentem-se aos sacerdotes, que era um rito padrão para aqueles que tinham lepra naquela época, apresentar-se aos sacerdotes. Então, à medida que apresentavam-se aos sacerdotes,
aqueles 10 leprosos foram curados. Mas o que acontece? Apesar dos 10 leprosos serem curados, apenas um deles volta para dar glória a Deus. O que aconteceu com os outros 9? É o que Jesus questiona. Veja, apesar dos outros 9 terem visto, desfrutado do poder de Deus, o seu coração, a sua mente estava tão obstruído que eles não puderam dar glória a Deus por conta disso. Eles, de fato, estavam sendo alvos do poder do diabo. Por mais que o poder de Deus se manifestasse dele, curando a lepra, por mais que o poder de Deus se manifestasse sobre ele, dando graça, dando livramento, manifestando a sua graça, a sua glória, a sua mente estava mas tão obstruída, que simplesmente o diabo fazia com que eles, mesmo agora curados, não pudessem dar glória a Deus. Apenas um voltou para agradecer a Deus pelos seus feitos poderosos. Mas não só esses são exemplos nas Escrituras, de pessoas que têm o coração obscurecido, que são alvo do diabo, então. Os fariseus também são. Em João 8, 43, nós lemos assim. Jesus diz essas palavras aos fariseus. João 8, 43. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, Jesus questiona. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Veja que palavras fortes Jesus utiliza. Mas essas são as pessoas que são obstinadas em seu coração e que são alvo do diabo. Enquanto nós pregamos o Evangelho, nós lançamos as sementes, muitas vezes há solos assim. Mas temos que ter sempre em mente, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E podemos confiar em Deus que cumpre os seus propósitos. Por mais que seja doloroso o processo da semeadura, sim, dói ver que muitas vezes pessoas estão tão obstinadas. Deus é poderoso, inclusive, para fazer com que pessoas que estão hoje obstinadas pelo diabo possam ser livres disso também e serem transformadas pelo Evangelho. No entanto, enquanto Igreja de Deus, precisamos ter consciência da realidade espiritual que nos cerca, que não é nada simples, nada fácil, pelo contrário, é extremamente dolorosa. Existe um livro bastante famoso chamado Moby Dick, talvez alguém já tenha ouvido falar, é um clássico da literatura mundial. O seu personagem principal, o capitão, ele é conhecido por obstinação. Ele resolve embarcar numa missão em que todo mundo diz que vai dar errado, mas ele resolve insistir nessa missão. Pessoas profetizam e ele continua na missão. Acontecimentos dos mais milagrosos surgem e ele segue nessa missão que vai levá-lo ao abismo. Acontecimentos dos mais inusitados surgem para mostrar ao capitão de que ele está indo pelo caminho mau que conduz à morte, mas ele segue adiante. Essa é a triste realidade de um coração obstinado. Mas enquanto Igreja de Deus, nós temos a alegria de podermos proclamar a palavra de Deus, pois um dia nós também estávamos sob o poder do diabo. E Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, em que nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, quem somos nós, no final das contas? Nós não temos em nada, não somos em nada superior. Tudo que nós temos é a graça e a misericórdia que nos alcançou. E nos resta orarmos e clamarmos insistentemente por essas pessoas. Então, o primeiro grande inimigo que nós temos aqui contra a palavra é o diabo. O segundo grande inimigo que nós temos que se levanta contra a palavra é o mundo e suas tribulações. Versículo 6. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Versículo 13, Jesus explica. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria
Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Veja, talvez você já tenha conhecido alguém que, no primeiro momento que ouve o Evangelho, ela responde muito rapidamente. Uau, sim, eu quero isso para mim, eu quero mudar de vida agora, eu não aguento mais viver no modo que vivia outrora, sim, eu quero viver dessa maneira. No entanto, surgem as provações, os momentos difíceis na vida, então essa pessoa desanima e desfalece. Essas são as pessoas que têm um coração tal qual um solo pedregoso. De fato, a semente aqui chega a germinar. Não é que nem a semente à beira do caminho. A semente aqui no solo pedregoso, ela chega a germinar sim, nasce até. Só que a raiz não é profunda, porque afinal o solo é pedregoso. E se o solo é pedregoso, como as raízes serão profundas? E como as raízes não são profundas, o sol vem e destrói aquela planta que não tem força para se manter de pé perante as provações da vida. Esse é o coração que logo desfalece. Muitas igrejas são conhecidas por adotarem sistemas que chamam as pessoas para chegarem à frente, fazem apelos. Veja, Jesus almeja muito mais do que apelos emocionais. Ele almeja nosso coração por inteiro. Ele não almeja apenas uma reação instantânea. Ele almeja uma vida constante diante da cruz. Uma vida inteira diante de Deus, e não apenas parcialmente. No entanto, às vezes nós nos entregamos apenas parcialmente, quando Ele nos quer por inteiro. E fato é que tribulações vão surgir à medida que nós vivemos a vida cristã, e Jesus nunca, em nenhum momento do seu ministério, negou isso. Pelo contrário, Ele afirmou contundentemente que no mundo nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo nos disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a nossa esperança. Apesar de passarmos por diversas tribulações e dificuldades, nós temos um mestre, um sumo sacerdote, que sabe muito bem o que é padecer. Ele sofreu a dor mais severa na cruz. E se nós padecemos, Ele ainda mais. Se nós sofremos, Ele ainda mais. Se nós passamos por dor e tribulação, que dizer? O mestre, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que viveu uma vida perfeita e sofreu a tribulação, a maior das tribulações, para nos salvar. Que grande dádiva nós temos. Russell Shedd definiu o mundo como o sistema total da corporação carnal que age sobre o controle de Satanás. De fato, o mundo é um grande sistema que gera tribulações em todo o tempo, visando destruir a igreja, visando desanimar os servos de Deus. Lembre-se de Jó. De fato, nada aconteceu a Jó sem a permissão de Deus. Mas lembre-se que todas as tribulações foram arquitetadas por Satanás. Satanás foi aquele que gerou as tribulações para Jó, tentando fazer com que Jó desanimasse. E é assim que nós vivemos a vida cristã também. Frequentemente, o diabo arquiteta diversas tribulações para que nós venhamos a cair. Vivemos um mundo repleto de ideologias, tentando nos fazer tropeçar, mas temos a esperança no Evangelho, em Cristo Jesus. Em Cristo há bom ânimo, em Cristo há força, em Cristo há esperança, em Cristo há graça, por meio do Espírito, há direção e norte, para que nós possamos caminhar firmes, sem desfalecer, mesmo em meio às provações. De fato, o nosso segundo grande inimigo é o mundo e as suas provações. Mas temos ainda um terceiro grande inimigo: o mundo e suas tentações, ou podemos dizer, a carne. Versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Versículo 14, Jesus explica:
A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Veja que, nesse solo, a semente não só germina, ela nasce mesmo. De fato, e se torna, talvez, até uma árvore. Porque a descrição aqui é que os frutos não amadurecem. Jesus não está dizendo que ela não deu frutos, mas que os frutos não amadurecem. Talvez você já tenha visto uma árvore que dá frutos, mas ela possui uma série de problemas que fazem com que os frutos caiam antes de amadurecer. Às vezes, está precisando de algum tratamento e lá em casa mesmo a gente tem uma árvore assim. A árvore ela dá frutos, mas ela simplesmente, os frutos dela simplesmente não amadurecem. Antes de os frutos amadurecerem, todos eles já estão no chão. E é esse tipo de fruto que Jesus está descrevendo aqui. Existem ervas daninhas em torno daquela árvore, coisas que estão sugando os seus nutrientes, de modo que os frutos se tornam totalmente incapazes de amadurecer. E, de fato, no mundo, muitas vezes, nós sucumbimos à nossa carne. E por mais que estamos na igreja, muitas vezes buscamos a Deus, muitas vezes lemos as Escrituras, muitas vezes oramos, ainda assim sucumbimos às preocupações, às riquezas, aos cuidados desta vida, aos prazeres, e a nossa alma desfalece. Existe um clássico da literatura mundial chamado O Médico e o Monstro. E ele descreve alguém que é conhecido por uma vida dupla, uma vida de duas faces. No momento, na verdade, o protagonista desse livro é um médico, um cientista, e ele resolve fazer uma poção mágica. Por que ele resolve fazer essa poção mágica? Porque ele almeja ter uma boa reputação, mas ele sabe que certas coisas e práticas que ele nutre fazem com que a reputação dele vá por água abaixo. Mas ele ama muito essas coisas que têm potencial para levar a reputação dele por água abaixo. E por tentar conciliar ambas as coisas, boa reputação e, ao mesmo tempo, imoralidade, ele cria uma poção mágica que, de certo modo, divide o seu coração em duas partes. Então, de um protagonista surge uma segunda pessoa. E essa segunda pessoa é a parte má e imoral do doutor em questão. E acontece que essa parte má e imoral vai se tornando cada vez maior e mais forte. E, no final das contas, o protagonista enfrenta um final drástico, porque ele percebe que não consegue nutrir uma vida dupla e que não é possível viver duas realidades. No mesmo caso, é impossível adorar Deus e as riquezas. É impossível adorar a Deus e aos falsos deuses. É impossível adorar Deus e a Baal. É impossível estarmos curvados perante o Senhor Jesus e perante a carne, ou um caminho ou outro caminho, ou a porta estreita ou a porta larga. Não existe uma terceira via e nenhuma via que concilie ambas as vias. E Jesus nos chama a fazer uma escolha. E essa escolha, de fato, é dolorosa. Ele nos chama a tomarmos a cruz. E tomar a cruz envolve abrir mão das nossas paixões, certamente. Envolve, de fato, negarmos a nós mesmos. De fato, e isso é muito doloroso. Quem dirá que é fácil negar a si mesmo e as suas próprias vontades? No entanto, nós podemos ter em mente que o nosso Mestre, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus homem que se encarnou para nos salvar, ele tomou a cruz para nos salvar. Ele se humilhou, mais profundo lugar, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Que grande dádiva, que grande graça nós temos hoje.
Mas nós tendemos a olhar pouco para o Mestre, tendemos a olhar pouco para o que ele realizou, tendemos a olhar pouco para o que ele fez, e assim somos pouco gratos. Então, tendemos a ter uma vida dupla também. Mas Cristo nos chama a viver uma vida de santidade. E somente numa vida de santidade nós poderemos dar frutos maduros. Somente na vida de santidade que adora o Mestre, nós de fato não seremos como esse solo que é um solo cheio de espinhos, que no final das contas não dá fruto algum que seja útil. Em 2 Timóteo, Paulo menciona alguém que é bastante útil quando nós pensamos no exemplo de um solo espinhoso. Ele menciona Demas, que muito tempo o acompanhou em seu ministério. E Demas, por mais que tenha sido muito útil no ministério de Paulo, em certo momento, Demas abandona o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Veja, é possível que Demas tivesse visto tanta coisa andando com o apóstolo Paulo, tivesse desfrutado tantas dádivas andando com o apóstolo Paulo, de tanta comunhão ali com os irmãos, com a igreja de Deus, tanto crescimento espiritual, mas nesse versículo é revelado algo que já estava no coração de Demas. Demas já tentava viver uma vida dupla. E agora as coisas vieram à tona. E Demas, amando o presente século, abandona o apóstolo Paulo. Por amor a Cristo, nós somos amados, ou melhor, chamados a não abandonarmos ao Mestre, mas seguirmos rumo ao Calvário. Seguimos refletindo a Cristo. Refletindo ao Mestre. Mas a boa notícia é que, apesar de grandes inimigos se levantarem, a palavra de Deus certamente triunfará. Grandes inimigos se levantam, como nós acabamos de ver. O diabo, o mundo e a carne. No entanto, a palavra de Deus certamente triunfará. E essa é a nossa grande alegria, porque sim, a palavra de Deus triunfa sobre o diabo. Em Romanos 8, versículo 38, Paulo diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, coisa alguma pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos tomar da mão do Pai que nos alcançou pelo precioso sangue do Cordeiro. E sim, se Ele nos alcançou, certamente Ele nos conduzirá até o fim, naquele dia, quando nós estaremos com Ele para sempre. E por mais que nós tenhamos de passar por muitas aflições, nós podemos ter bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo. E sim, a palavra de Deus também triunfa sobre o mundo. Romanos 8,18. Paulo continua dizendo que, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nada que venhamos a padecer, nada que venhamos a sofrer, dor alguma, dificuldade alguma, pode se comparar à glória que vai ser manifesta quando Cristo voltar. E nós, os que confiamos nele, depositamos a nossa fé nele e vemos rumo ao Calvário, fomos então tomados em poder, ressurretos em novo corpo e habitarmos então em novos céus e nova terra. E sim, a palavra de Deus triunfará também sobre a carne. Nós vemos em Hebreus 12, versículo 22, o escritor dizer assim: vocês chegaram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos. E
aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Que grande dádiva nós temos. Quantas bênçãos nós desfrutamos pelo precioso sangue do Cordeiro, pela graça de Deus. Quão indignos nós somos, quanta graça recebemos. Deus é bom. Porque a palavra triunfa e certamente triunfará cabalmente quando Cristo voltar. Nós temos a certeza de que sim, todos os eleitos de Deus serão alcançados. Versículo 8. Outra semente, enfim, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 15, Jesus explica: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Irmãos, estes são os corações remidos e alcançados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Todos os eleitos por Deus em Santa Rosa certamente serão alcançados. E, enquanto Igreja de Deus hoje, nós temos a dádiva de proclamar o Evangelho. E por mais que seja doloroso a semeadura, podemos ter a certeza de que sim, todo solo fértil será alcançado. E que até aqueles solos que parecem inférteis hoje, Deus tem poder para transformar, se de fato estes solos foram eleitos antes da fundação do mundo. Porque os propósitos de Deus certamente se cumprem a termo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Que grande dádiva. Não devemos subestimar as forças opostas à semeadura. Existem forças opostas à semeadura em Santa Rosa. Certamente existem. O diabo se levanta para fazer com que igrejas se desviem do caminho do Evangelho e preguem coisas outras que não sejam o Evangelho. Nós ficamos tristes por ouvir tantos lugares chamados igreja que pregam tudo menos o Evangelho. Ficamos entristecidos por ouvir tantos lugares que utilizam-se da palavra de Deus para pregar sobre motivação pessoal e colocam Cristo à margem. Sim, nos entristecemos com essas coisas porque de fato são tristes. E não podemos subestimar a força que o diabo tem, que ele tem operado aqui. Mas em Efésios 6, 11, nós lemos: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Enquanto Igreja de Deus, nós somos chamados a nos revestir com essa armadura espiritual, para que, quando essas tentações em desanimar surgirem, nós possamos nos encontrar firmes e que o reino de Deus continue a avançar. Muitas forças se levantam tentando fazer com que as igrejas saudáveis fechem muitas vezes, ou que o crescimento cesse muitas vezes. Mas nós somos chamados a nos revestir da armadura espiritual de Deus. E sim, por certo que a palavra de Deus certamente triunfará. Também não devemos ser impressionados pela empolgação instantânea que muitas vezes vemos nas pessoas. Muitas vezes olhamos para grandes movimentos que prosperam, pessoas empolgadas, cultuando o emocionalismo, e nós nos questionamos: puxa, por que então igrejas saudáveis não prosperam? Não podemos ser surpreendidos por empolgação instantânea. Solo pedregoso tende a fazer com que suas plantas morram muito fácil, muito rápido. Romanos 12, versículo 12, nós lemos: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação
e perseverem na oração. Uma marca de um solo fértil, de um coração alcançado pelo Evangelho, de um coração que ama o Senhor Jesus, é perseverança e paciência. Os anos vão passar, às vezes nós não vamos ver frutos nenhum. E às vezes, só lá na frente, possam ser colhidos os frutos que foram semeados. Talvez nós nem sequer vejamos os frutos. Pensem em pessoas que viveram pela fé. Lembre-se da galeria de heróis da fé de Hebreus 11. De heróis da fé que sequer viram os frutos das sementes que foram plantadas. Talvez nós sejamos chamados a viver assim. Mas que importa? Nós somos chamados a juntar tesouros nos céus, não nessa terra. Somos chamados a agradar ao Deus Altíssimo e não aos homens. E por mais que não vejamos, Deus vê. E se Deus vê, o que importa? Devemos nos manter vigilantes contra a carne. Vivemos num mundo cada vez mais obscuro. Mas se o mundo é cada vez mais obscuro, precisamos de um farol que brilhe ainda mais, não ainda menos. Um farol que brilhe com mais força, para que cada vez mais pessoas venham e sejam alcançadas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nós lemos: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Sejam criteriosos e sóbrios, que possamos vigiar, que possamos estar atentos aos tempos em que vivemos, para que possamos, de fato, perseverar com fé e com confiança no Senhor. E por fim, Salmo 27, versículo 1, nós lemos assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? De fato, passamos por diversos momentos em nossa vida onde tendemos a sucumbir à carne, sucumbir ao mundo, sucumbir ao diabo. E quem diz que não tem pecado, esse mente, como diria João. No entanto, nós temos um sumo sacerdote, temos um Deus Altíssimo, um castelo forte, uma fortaleza firme. Podemos perseverar em ser um solo fértil. Que possamos refletir a Cristo. E à medida que refletimos ao Mestre, possamos, então, pela graça de Deus, sermos instrumentos de Deus para que mais e mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus e avanço do seu reino.